Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira que antecede o segundo turno das eleições no país. Alguns estados ainda vão eleger o governador dos próximos 4 anos neste domingo e, sobretudo, a eleição presidencial também no domingo, no fechamento das eleições agora de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nesse pré-segundo turno, o Ibovespa terminou em alta, teve valorização, várias ações tiveram valorização, sobretudo as principais que puxaram o índice para baixo, as estatais, alguns bancos, Vale inclusive. O dólar também teve uma queda hoje, mas para a gente pegar só nesse período de primeiro e segundo turno, caiu 20 centavos. É uma queda acima de 5%, ou seja, mostrando que os investidores apostam numa continuidade da política econômica e com o compromisso com as reformas, o que fez o dólar cair durante esse segundo turno, os importantes 20 centavos ali de cotação. As contas públicas tiveram um déficit em setembro, chama atenção porque é déficit, a meta fiscal é de déficit esse ano, mas no acumulado deste ano, de janeiro a setembro, este acumulado de déficit é menor do que de janeiro a setembro do ano passado, o que demonstra claramente o quanto que o governo está segurando na rédea os gastos ali. No acumulado do ano, esse gasto foi menor. E que país o próximo presidente? Além dessas informações de hoje, que país o próximo presidente da República deste país, do Brasil, vai ter a partir do ano que vem? As eleições são domingo, mas o cenário econômico está no ar agora. No último dia de mercado, antes do segundo turno, o mercado financeiro terminou otimista e com alta do Ibovespa e queda do dólar. Nós temos alguns números aqui para mostrar. Vamos lá começar com o Ibovespa. O Ibovespa na semana foi esse o comportamento. Alta na segunda de 1,63%, na terça-feira teve queda de 0,35%, uma queda maior na quarta-feira de 2,62% e depois uma alta ontem de 1,23%, hoje também uma alta de quase 2%, chegou a ser maior a alta hoje, mas terminou com 1,95% de alta com 85.719 pontos. Só umas informações ainda sobre o Ibovespa. Na semana, calculando tudo isso, a valorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é de 1,5% de alta, ou seja, uma alta de 1,5%. No mês, a valorização do Ibovespa, e a gente está pegando todo esse momento eleitoral do segundo turno, com as apostas dos investidores, a alta do Ibovespa chegou a 7,75% no mês. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas ações que subiram, sobretudo o kit eleições que a gente repetiu durante todo esse período entre primeiro e segundo turnos. Está aqui, olha. As ações da Petrobras hoje tiveram uma alta importante, 4,86%. Vamos às ações agora da Eletrobras, 3,01% de alta, a R$ 26,00 por ação. E o Banco do Brasil a 5,79%. Só para rememorar, nós mantivemos a exibição de todos esses índices, sobretudo das estatais em particular, porque, obviamente, por serem estatais, mesmo com a nova configuração, com um novo sistema de compliance das empresas estatais, elas têm interferência, obviamente, do governo, que normalmente indica, por exemplo, o presidente da empresa. E essa indicação política, como lá atrás gerou problemas para as estatais brasileiras, a Petrobras é um caso notório, que virou, na verdade, caso de polícia, uma empresa petrolífera, o Orgulho Nacional virou um caso de polícia, porque foi usada politicamente e criminalmente para favorecer a corrupção do governo anterior, segundo todos os processos que a gente acompanhou e as condenações da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Essas estatais são importantes entender nesse momento eleitoral, porque, obviamente, os investidores olham para isso. Dependendo do candidato, eles enxergam maior ou menor influência política maléfica para a empresa. Neste caso, como as empresas subiram, a aposta dos investidores é que o próximo presidente, segundo as pesquisas, não terá esse tipo de influência ruim que teve no passado, conforme nós acompanhamos. Vamos seguir agora para ver a cotação do dólar. Hoje teve uma queda do dólar também. O dólar encerrou a semana em queda. Uma queda de 1,31% a R$ 3,65. Ficou durante o dia, boa parte do dia, em R$ 3,64, mais baixo ainda. Mas vamos lá, na segunda-feira uma queda do dólar, depois uma alta de 0,26%, 1,33%. Até aqui a gente tinha muita influência do mercado externo no dólar. Ontem já começou a ter alguma coisa, obviamente, de pesquisas eleitorais ou de tensão pré-eleitoral, mas mesmo assim terminou em queda para fechar com esse valor de hoje. Vamos lá.
o dólar, entre o primeiro e segundo turnos, o dólar caiu 5,25%. Isso dá um total de 20 centavos, para você ter uma ideia, lá da sexta-feira que antecedeu o primeiro turno até hoje, a sexta-feira que está antecedendo o segundo turno. Para você ter uma ideia, o dólar naquela sexta-feira, antes do primeiro turno, valia R$ 3,85. Para quem falou de um dólar acima de R$ 4,00 tempos atrás, esse foi o dólar lá. E hoje está fechando a esse valor, R$ 3,65, são 20 centavos. Isso fez com que reduzisse a valorização do dólar, que teve uma valorização muito grande esse ano, dadas as instabilidades eleitorais, os juros americanos, mas ainda assim a moeda se valorizou no ano 9,95%. Até outro dia estava em 20%, para você ter uma ideia o quanto que o dólar caiu nesse tempo todo. Esses são os números que nós temos do mercado financeiro. Aliás, o Banco Central divulgou hoje que a inadimplência atingiu em setembro o menor nível desde o início da série histórica que começou em 2011. Recuperação econômica e, obviamente, a possibilidade de renegociação das dívidas trouxeram esse número que chama atenção. Se a gente olhar, claro, pelo percentual é baixo, mas nós estamos falando de um caminho de queda da inadimplência. 4,2 em agosto, a média tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, ou seja, consumidores do dia a dia e empresas, caiu para 4,1, é uma queda de 0,1%, mas é importante, 0,1 ponto percentual, perdão. É o menor patamar, esses 4,1 desde 2011. Pessoas físicas, por exemplo, em agosto era de 5, caiu para 4,9. E jurídicas, 3,3 para 3,1%, só para se ter uma ideia. Esse detalhe aqui tem uma história muito interessante sobre a história da inadimplência. O Banco Central faz essa medição e começa a entender qual é o termômetro da economia. Porque a renegociação em si traz o consumidor de volta para o comércio, de volta a poder comprar a prazo, por exemplo. Ele consegue suspender, por exemplo, o CPF negativado dele. E isso influencia exatamente no PIB, porque uma pessoa que volta ao consumo e sai da inadimplência, o consumo das famílias tem peso muito importante do PIB. E, obviamente, é uma recuperação econômica importante. Vamos dar uma olhadinha aqui ainda em alguns outros índices. Daqui a pouco a gente fala sobre as contas no vermelho. Mas o índice de preços ao produtor teve alta agora no mês de setembro. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes dessa história. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice é do IBGE, Índice de Preços ao Produtor. A alta foi de 2,93% em setembro, a segunda maior da série histórica, iniciada em dezembro de 2013. O resultado é também o mais elevado desde setembro de 2015, quando atingiu 2,99%. Com esse índice do mês passado, o IPP acumula alta de pouco mais de 14% no ano, o maior para os 9 primeiros meses do ano em toda a série histórica. Já nos 12 meses encerrados em setembro, o aumento é expressivo, alta de 18,20%, também a maior taxa da série histórica, que neste caso teve início em dezembro de 2014. Quando se considera apenas a indústria extrativa, a alta foi de 12,82% em setembro, e quando se leva em conta apenas a indústria de transformação, o aumento foi de 2,47%. Para que a gente entenda, esse índice mensura a evolução dos preços de venda recebidos pelos produtores de bens e serviços na porta da fábrica, sem impostos, tarifas ou fretes. O índice analisa tendências inflacionárias de curto prazo e é levado em conta na tomada de decisão de investimento por agentes públicos e privados, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos falar das contas públicas, são exatamente essa tela. Podemos mostrar aqui a tela? Exatamente, as telas das contas públicas agora do mês de setembro voltaram a ficar no vermelho. O vermelho já tinha acontecido no mês de agosto. Aliás, nós temos uma meta fiscal que é de déficit, é sempre importante dizer isso. Nós ainda estamos gastando mais do que arrecadamos, ou seja, as contas do governo, e aqui nós estamos falando das seguintes contas, tanto do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência, ou seja, os gastos do governo com todas essas despesas. Em setembro, o déficit foi de 22 bilhões e 900 milhões de reais, quase 23 bilhões de reais. Para fazer um comparativo, em agosto deste ano, tinha sido de 7 bilhões e meio. Em setembro do ano passado, para entender como setembro tem um custo mais elevado, também tinha sido alto, de 22 bilhões e 800 milhões de reais. Ou seja, ficou um pouquinho acima em relação ao mesmo mês do ano passado, o que demonstra ali a questão da sazonalidade, porque comparar com o mês anterior nem sempre é um bom referencial, mas aqui a gente tem um referencial muito bom. Ou seja, permaneceu ainda um déficit ruim, isso é uma notícia ruim, mas vamos tentar entender
o dado como de uma forma um pouquinho mais ampla, e aqui tem sim uma notícia que a gente pode chamar de positiva. No ano, até agora, o déficit do governo, ou seja, das contas públicas, o déficit primário do governo, que é, por exemplo, que eu fiz menção, as contas do Banco Central, do Tesouro Nacional e da Previdência, excluindo o pagamento de juros. Vamos lá, isso é o déficit primário. De janeiro a setembro chegou a 81 bilhões e meio, exatamente essa a conta. Para você ter uma ideia, de janeiro a setembro de 2017 já era de quase 110 bilhões de reais. Ou seja, este ano o governo está toreando as dívidas e segurando na rédea curta o orçamento. O que demonstra claramente é que essa aqui é uma redução, por exemplo, de pouco mais de 25%, de 109 para 81, pouco 25% e alguma coisa, quase 25% e meio, mas vai lá, 25% de queda, ou seja, um gasto menor. Mas ainda a gente está falando de déficit, mas é um gasto menor, evidentemente que isso nos leva àquele horizonte que a gente está pensando lá em 2021, 2022, de começar a ter novamente superávit no país dentro dessa política de responsabilidade fiscal que o governo implementou. Vamos seguir aqui. Nos 12 meses, por exemplo, isso demonstra claramente, nos 12 meses até agora, 97 bilhões. Até agora, no acumulado, 81 bilhões. A meta fiscal é essa, olha, de 159 bilhões este ano. O ano que vem é menor, é um pouco acima de 139 bilhões, se não me engano. Mas é o que nós temos aqui desse déficit primário que está na rédea curta. Daqui a pouco a gente fala sobre os dados de inflação. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro para contar sobre a primeira empresa aérea que vai atuar no Brasil, que é chamada de baixo custo, que se chama de low cost em inglês, ou seja, passagens mais baratas, ou seja, qualquer outro tipo de serviço você tem que pagar, mas a passagem em si é mais barata se comparada às outras. O Maurício está no Rio e nos conta essa história. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O primeiro avião da chilena Sky Airline deve decolar no próximo dia 5 de novembro do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino à capital do Chile, Santiago. As passagens já estão à venda no site da companhia, que vai ser a primeira empresa aérea de baixo custo a operar aqui no país. Certamente uma boa notícia para o consumidor, porque com mais concorrência, a tendência de que as passagens fiquem mais baratas. Hoje à tarde, eu até fiz uma pesquisa na internet e comprovei que a Sky Airline estava oferecendo realmente a melhor tarifa no trecho Rio-Santiago, partindo no dia 5 de novembro e retornando no dia 8. A passagem de ida e volta custava $346, cerca de R$ 1.270 no câmbio de hoje. Enquanto isso, a Latam cobrava R$ 2.592 pelos mesmos trechos, ou seja, mais do que o dobro. Já a Gol não tinha nenhum voo saindo do Rio no dia 5. Embarcando no dia seguinte, a passagem de ida e volta custava R$ 1.600, ou seja, R$ 330 mais do que era cobrado pela Sky Airline. Todos os preços incluem as taxas dos aeroportos. Em breve, a companhia chilena pretende oferecer voos também nos terminais de Guarulhos, em São Paulo, e de Florianópolis, em Santa Catarina. Sky Airline é uma empresa nova. Ela foi inaugurada em 2002 e atualmente transporta mais de 140 mil passageiros por mês e domina 23% do mercado aéreo chileno, ficando atrás apenas da Latam. Aqui no Brasil, a ANAC também já autorizou outra empresa de baixo custo a atuar no país. A Norwegian Air pode oferecer voos entre a Europa e o Brasil, mas ainda não anunciou quando vai começar a operar. A empresa é a terceira companhia maior de low cost da Europa. Outras duas empresas de baixo custo também estão negociando com a ANAC. São as argentinas Avian e Flybond, que vem a concorrência porque a passagem aérea no Brasil está entre as mais caras do mundo. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, em que país o próximo presidente vai encontrar? Nós separamos alguns números econômicos, dos quais nós temos divulgado com muita frequência aqui no cenário econômico. Os mais recentes são esses. Falei das contas públicas, do déficit, que embora esteja menor ainda é um déficit, mas vamos lá. A inflação que foi divulgada recente, a que nós temos a do mês de outubro, está aqui, a do IPCA 15, que chegou a 0,58%, em setembro foi de 0,09%, o que demonstra, claro, que a inflação cresceu justamente pelo preço dos combustíveis. No ano, a inflação acumulada está em 3,83% e 4,53% nos 12 meses, ou seja, é uma inflação ainda toreada, ainda dentro do que se prevê o Banco Central, porque a meta é de 4,5%. Vamos lá falar sobre o crescimento da economia. Em agosto, 0,2%.
Para você ter uma ideia agora, no monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, o crescimento entre 2018 e 2017 foi de 1,9%, é uma economia melhor do que a do ano passado, muito melhor do que a dos anos anteriores ainda, e o crescimento que a gente tem no trimestre também foi 1,6%. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses números, por exemplo, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central também, que é outro medidor de PIB. Em agosto cresceu 0,47%, mas eu chamo a atenção para esses números aqui, no acumulado do ano. 1,28% já, até agora, até o mês de setembro. E nos 12 meses, 1,5%. Ou seja, tudo indica, com o aquecimento da economia agora, com esse momento de sazonalidade de maior aquecimento da economia, a gente pode crescer muito acima do que o mercado está prevendo, abaixo de 1,40%. Mas vamos lá. Eu conversei sobre esse assunto com o economista da FEComércio, o Fábio Pina. Acompanhe um trecho. A gente previa no começo do ano, no final do ano passado, um crescimento muito maior. Houve uma decepção muito grande no primeiro trimestre, então todo mundo começou a rever para baixo. Para coroar essa decepção, teve a paralisação dos caminhoneiros. A gente não sabe exatamente qual é o efeito, mas o efeito é negativo. E agora nós estamos tateando tentar voltar para A gente exagerou no otimismo, passamos por passagem no ponto correto, eu acho. Agora estamos ainda num terreno do pessimismo que não é justificável. E os dados do IBCBR, que é um indicador antecedente bastante parrudo, indicam que o crescimento vai ser um pouco maior do que esse. Esses 1,3%, 1,4% estão sendo previstos agora no Focus. Eu acredito que nós vamos estar trabalhando entre 1,5% e 2%, 1,7%, 1,8%, é bem possível. O ritmo agora, segundo os dados do próprio IBGE e dados do IBCBR, é em torno de 2%. O ritmo atual já é 2%. Então vai puxar um pouquinho para cima. Como você falou também, pós-eleição, eu tenho um cenário mais transparente, mais cristalino, e com todo mundo com a mola muito apertada, com vontade de esticar essa mola, né? Então, indústria, consumidor, comércio, portanto, todo mundo já confiando, acho que acreditando que, passado toda essa turbulência, o país está relativamente preparado para crescer. Está preparado para crescer, porque a taxa de juros está baixa, com a inflação controlada, baixa. Mas é uma taxa para patamares históricos brasileiros baixa, sim. Inflação controlada, a política macroeconômica andando, redondinha, com promessas da gente fazer ajustes fiscais no próximo governo. Essas promessas se avolumam, se aumentam, né, à medida em que a gente vai se aproximando da data das eleições. Ou seja, o país está prontinho para voltar a crescer. Não sem esforço, mas está prontinho, tem um cenário que não é desastroso. Você falou da Petrobras, vou lembrar uma coisa. No auge da crise, a Petrobras chegou a valer R$ 5. Quer dizer, só o ajuste, só a organização da casa, né, do governo, de olhar para as contas públicas, reconhecer que tem o problema, que não tinha um superávit de 80 bilhões, como se falava na gestão da política econômica anterior, e sim um déficit de quase 200, só reconhecer isso já fez com que a casa entendesse que o país tem jeito. Então, a gente saltou, claro que no Brasil não saltou todo junto nessa magnitude, mas a gente saltou de uma Petrobras de R$ 5, R$ 6 para R$ 25, R$ 26. Não é pouca coisa o efeito que a boa administração tem sobre a economia. Bom, daqui a pouco a gente fala que o próximo presidente vai encontrar um consumidor e um comércio, um empresário otimista, esperando a melhora da economia. Mas isso a gente fala depois do intervalo. A gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o cenário econômico, o próximo presidente vai encontrar um consumidor otimista com o futuro, ainda receoso com a situação atual, mas otimista com o futuro. Vamos lá, são algumas pesquisas que mostraram aqui a confiança do consumidor. Essa da Associação Comercial saiu ontem, chegou a 82 pontos, para você ter uma ideia, subiu em relação ao mês anterior 4 pontos, subiu 9 pontos em relação a outubro do ano passado, ou seja, é uma perspectiva muito mais positiva do que do ano passado. As classes A e B que subiram, para você ter uma ideia, de 69 a 74, e as classes D e E, ou seja, as de mais baixa renda, que tiveram a maior alta, 10 pontos percentuais. Vamos seguir aqui, são algumas telas sobre confiança. Confiança por renda, por exemplo. Essa aqui dá uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, também. A parte de cima das faixas de renda e a parte de baixo, que são as mais otimistas aqui, olha, saiu de menos 3 para 9,3, saiu de 1,7 e foi para 5,3 as classes de renda mais baixa. Vamos lá, são exatamente sobre esses números aqui, ó. Em outubro cresceu 4 pontos a confiança do consumidor. A situação atual ainda é delicada, mas a expectativa, olha lá, subiu quase 7 pontos percentuais. Ou seja, a situação atual ainda é vista com dificuldade porque está difícil mesmo. Mas há uma esperança de melhora no futuro. A confiança do comércio, aqui a gente está falando do empresário do comércio,
também saiu de 93,8 para antes era 92,5, agora ficou a 93,8 pontos. Subiu em 11 dos 13 segmentos do empresário do comércio, ou seja, ele também está olhando isso com expectativa boa. E está aqui, olha, a expectativa é sempre mais alta do que a situação atual. É uma confiança no futuro. Essa confiança vai ser dada pelo presidente eleito no próximo domingo, que vai ter que justificar toda essa confiança. A demanda por crédito, isso é extremamente importante, subiu em setembro, subiu no comparativo de 12 meses e também na comparação com o setembro do ano passado, 6,5% a mais do que do ano passado, o que demonstra claramente também uma melhora muito evidente. Apesar do ano difícil ainda, é um ano muito melhor do que o do ano passado. A intenção de consumo das famílias, por exemplo, a opinião sobre o emprego atual, as pessoas acham que vão ter um emprego melhor, subiu 5,6%. Perspectiva profissional, vão melhorar na carreira, 8,3% a mais. Renda atual, vão achar que vão ter uma renda melhor, 12,6%, ou seja, sair da crise, né? E o nível de consumo atual também, olha, está aqui, ó, 67, subiu 24 pontos, se comparado ao que consumiam antes. Ou seja, isso demonstra claramente em relação ao que elas esperam consumir, o que elas estão consumindo. Há uma melhora clara, sim, na economia, mas obviamente que há desafios ainda. As expectativas econômicas, eu reservei esse dado que nós temos justamente sobre o que foi divulgado aqui. Olha, IPCA, câmbio, PIB, produção industrial, é o que nós temos aqui, que o Boletim Focus do começo da semana. Aliás, sobre intenção de consumo também, eu conversei com o Fábio Pina, você acompanha um outro trecho dessa entrevista. Quem está tomando crédito é porque acredita que as coisas vão melhorar. Mas quem está dando crédito também, porque o outro lado que vai ser o credor não vai querer dar crédito para quem vai ficar desempregado daqui a 1, 2 meses. Então, olhando para esses dados, explica por que o crédito está crescendo também. Os bancos estão olhando para o emprego, estão achando que o desemprego vai cair, e o próprio empregado acha que ele vai manter o emprego, e quem está desempregado talvez vá conseguir o emprego em breve, tomara. Agora, a gente tem que lembrar que é um problema de fluxo e estoque que nós estamos falando. A piscina esvaziou demais. Esvaziou demais, nós perdemos muita água nessa piscina. Consumo, PIB, emprego, foi muito para baixo. Agora a vazão é boa, mas ela é insuficiente para o tamanho da necessidade que a gente tem. Então, é claro, a gente vai olhar e falar, pô, setembro, 130, 140 mil empregos gerados, né? Nós temos 12 milhões de desempregados. Não dá para gerar muito mais que 130, 150 mil empregos por mês. Nós estamos falando em 1.800.000, 2 milhões por ano, se fosse esse ritmo sempre. É enorme essa quantidade de emprego gerada, né? Agora, se eu tivesse com uma taxa de desemprego baixa, seria mais do que razoável. Como eu tenho 12 milhões, a ansiedade acaba falando mais alto. O número é bom, é positivo, só que a gente precisa de muito. Infelizmente, nós estamos pagando um preço, né? A insatisfação que existe ainda é um preço do passado. É aquele negócio, não dá para pular na piscina ainda, porque a água ainda está rasa, mas está entrando água. Vamos esperar que a gente aumente ainda a vazão e tampe todos os outros buracos que eventualmente existam. Bom, uma última informação antes da gente encerrar o cenário econômico de hoje, é de um assunto que o próximo presidente e o Congresso vai ter que se debruçar, porque não há alternativa. É o rombo da Previdência Social. Parte daquele rombo que a gente mostrou ali das contas públicas, o déficit está menor, está sendo segurado ali na rédea curta, mas só nesse último mês o rombo foi de 31 bilhões a mais, ou seja, gastou-se mais do que se arrecadou. No ano, é um custo 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, a reforma da Previdência tem de ser discutida porque é uma questão de conta simples. Não dá para gastar mais do que arrecada no longo prazo, porque compromete os investimentos do país. Bom, nesta sexta-feira, que antecede o segundo turno, nós trouxemos uma série de informações aí sobre qual a realidade econômica que o próximo presidente vai encontrar. Obviamente que os dois sabem exatamente qual é a situação. A decisão é sua, eleitor. Tenha uma boa eleição no domingo, um bom final de semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. A gente está de volta aqui na segunda-feira com o Cenário Econômico. Até lá.